Bom dia, amigos. Estamos reunidos para mais um culto matinal dominical. Hoje, 9 de julho de 2023. Eu vou iniciar lendo o Salmo 49, A Vaidade do Homem. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Versículo 20. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Eu li o Salmo 49, A Vaidade do Homem. Agora nós vamos cantar uma música. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos dar glória ao nosso Criador,
ao Criador dos céus, da terra e de tudo o que nela há. Porque Deus criou tudo pensando em nós, para as nossas necessidades do ser humano, do homem, a quem Ele ama e a quem Ele dá todas as coisas, e a nós cabe apenas louvarmos a Deus, agradecermos por tudo que Ele nos concede. Obrigada, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor. A Ti toda honra, toda glória, toda majestade, todo domínio. Reconhecemos o Senhor. Muito obrigada, Pai querido, Pai amado. Agora eu vou estar fazendo uma oração e depois passo o estudo bíblico de hoje para o Michel. Se você tem alguma necessidade, se você está passando por alguma tribulação, entregue o seu caminho ao Senhor e confia que o mais Ele fará. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, santificamos o teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Ó Senhor, nos inclinamos diante de ti, Senhor, reconhecendo a tua soberania sobre toda a terra e que nada da terra pertence a nós, mas tudo pertence ao Senhor, que é o dono, o criador de toda a terra. Por isso, Senhor, dá-nos humildade para não considerarmos que o que temos é nosso, mas tudo pertence a Ti. Tudo é santificado ao Senhor e o Senhor nos supre cada uma das nossas necessidades e nós cremos nisso. O Senhor não nos dá nem a riqueza nem a pobreza, mas o Senhor nos dá o que é necessário para vivermos aqui na terra em paz, em alegria, sempre cantando, louvando e agradecendo ao Senhor. Papai do céu querido, obrigada, Senhor, por mais uma semana que passamos. E agora queremos colocar as nossas vidas, minha do Michel, santifica-nos, Senhor, usa-nos como vasos de honra para o ministério do Senhor, que o Senhor tem confiado a nós. E abençoa, Senhor, a cada um dos que estão participando conosco, derrama sobre eles as tuas bênçãos, e a bênção mais importante, que é o Espírito Santo, seja derramado sobre todos e que recebam do Senhor, para que possam estar a cada dia também em comunhão, em alegria, em paz, em santificação. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã de domingo, dá-nos a tua paz e que possamos iniciar essa semana crendo que o Senhor está conosco e nada nos faltará, porque o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Fica conosco, Senhor, abençoa o estudo bíblico que o Michel vai dar agora. Enche ele com a sabedoria que provém do teu Espírito Santo e que ele fale somente aquilo que o Senhor permitir. Ó Pai, no final do culto estaremos participando da Santa Ceia. Por isso, santifica esses elementos, que é o pão e o vinho, onde eu, Michel, participaremos aqui. Se alguém quiser participar conosco, santifica também esses elementos e que façamos aquilo que o Senhor mandou, que fizéssemos relembrando a morte dele até que ele venha. Fazer isso em memória de mim. Obrigada, Jesus querido, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz, morrendo em nosso lugar. Obrigada, Senhor. Oramos, louvamos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs. Paramos a vez passada no Apocalipse, capítulo 13. Lemos o 12, porque falamos da importância do que João disse, viu-se. E ele 2 vezes fala isso, que ele viu-se no impessoal, o sentido do que já aconteceu num nível celeste. Eu quero destacar o versículo 3 do capítulo 12, que diz o seguinte: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, isto é, 7 coroas. E falamos a respeito que ele ficou de frente da mulher, Israel, que daria à luz o Salvador, Jesus Cristo. E Jesus nasceu, viveu, cresceu, morreu e foi arrebatado para os céus. E vimos a comparação que ele faz do capítulo 12 aqui, o João Evangelista, com Daniel 12, e fizemos já isso a vez passada. Hoje eu quero continuar para mostrar que depois que o mal foi lançado do paraíso para a terra, do céu para a terra, ele perseguiu a mulher, Israel, falamos isso a vez passada, e depois a mulher foi afastada para o deserto para ser preservada por um tempo, 2 tempos, fora da vista da serpente. E aí, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, persegue a igreja, os descendentes dessa mulher, que vem formar a igreja. E aí diz que ele, o dragão, se põe em pé no mar, na areia do mar, cercando da multidão de povos. O que é interessante nós recordarmos é que Daniel teve um sonho no capítulo 7 de Daniel, e ele viu 4 animais. Eu preciso retomar lá para entender o que está falando o Apocalipse 12. Quem eram os 4 animais que ele viu lá? Ele falou, um parecido com um leão, um que parecia leopardo, um que parecia urso e outro que parecia uma besta, que tinha dentes de ferro, que era forte, que era assim muito diferente. E nesse capítulo 7, Daniel, ele quer entender esse 4º animal. E esse 4º animal, esse bestial animal, que ele quer entender, que perturbou muito ele pela descrição que veio no sonho, é o Império Romano, correspondente ao período em que aconteceu esses fatos. Porque o Império Romano começou a existir ou a dominar sobre todo o contexto da Terra, passando por aquele processo interbíblico que foi descrito por Daniel no capítulo depois 8, que fala do bode, do carneiro, que a Grécia, ele vai citando tudo isso, que vem depois os reis, o Alexandre Grande, depois também os generais que estavam com ele, dentre eles o Ptolomeu e os Seleucidas, que ficaram, Ptolomeu ficou no sul, Seleucida ficou no norte, que houve um domínio, porque houve uma briga entre eles. E Roma brigou contra esses 2 grupos que eram da descendência grega. E acabou pegando esse contexto do que os gregos, a cultura grega, emanava. Então, eles ganharam a guerra, mas acabou a cultura da Grécia entrando também em Roma. E a gente sabe que o Império Romano começou em 27 a.C., se estendeu pelo espaço que nós falamos aqui da história, em que Jesus nasce e morre, época de Pôncio Pilatos, que são os reis romanos, imperadores romanos, que vai até 476 depois de Cristo, quando ele definha. Isso nós vamos ver depois no transcorrer do Apocalipse, que vai mostrar essa realidade. O que é interessante que esse domínio dos imperadores romanos estava sobre essa época, e Daniel também tem uma revelação que sai um pequeno chifrezinho lá
E esse pequeno chifrezinho é a descrição profética desse contexto, que desse reino, chamado romano, sairia alguma coisa diferente, que seria uma coisa bestial para dar continuidade nesse processo. E veja como ele fala. João agora ele fala, vi emergir do mar. O que é essa vi emergir do mar? Como ele viu do mar sair esses 4 animais, leão, Babilônia, o urso, Medo-Pérsia, o leopardo, Grécia, e Roma, descrita como um animal assim muito horrível, medonho, que deixou ele preocupado, foi exatamente esse fato que aconteceu no período romano, e ele diz, vi emergir do mar uma besta. Veja que essa besta não é só o Império Romano, é toda uma cultura que foi legada por esses impérios, babilônio, medo-persa, grego, e a próprio romano, que absorveu tudo isso e construiu uma nova cultura que confrontou a cultura judaica ou o pensamento judaico da época. Os próprios judeus também sofreram uma consequência, inclusive é descrito também em Daniel, capítulo 11, que fala exatamente 8, 9, 10, 11, que é escrito em hebraico. E ele explica exatamente o predomínio desse contexto interbíblico que ocorreu. E nós sabemos que esse contexto interbíblico teve o seguinte, os medo-persas ficaram de 539 a 332 a.C. dominando. E Israel sofreu essa consequência. Os gregos ficaram de 322 a 167. E predominou, descreve lá, no contexto de Daniel, capítulo 11, ele descreve 10, 11, desde o 8, ele vai descrevendo esse contexto dos gregos dominando essa época, Alexandre o Grande, e depois, ele morreu jovem, aos 32 anos. Depois vieram 4 generais. Desses, os Ptolomeus e Seleucidas, formaram 2 partes que ficavam brigantes. Israel ficou no meio deles. Um ficou ao sul, em direção ao Egito, os Ptolomeus, é descrito isso tudo lá. E o outro ficou na Síria, que é Antíoco Epifânio, que aparece e que agride os israelitas. Na época ele faz coisas abomináveis, Antíoco Epifânio. É tudo descrito isso em Daniel. Eu não vou entrar na história porque é muito extenso e o tempo não permite. Mas depois vem o tempo do Judas Macabeu, de 167 a 63, que quer eliminar esse contexto de influências que haviam penetrado, inclusive a grega, helenista, que penetrou ali. Eles estão querendo expulsar. Mas em seguida, no 63 a.C., vem o romano e impõe agora o seu império e traz toda essa cultura e que vai predominar toda essa cultura. E no ano 70 Israel tem o seu templo destruído por Tito e a gente vê que o povo foi disperso por todas as nações e ficou até 1948, como nós falamos. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é o tempo dos gentios, que é descrito. E o Império Romano foi esse contexto que governou de 27 a.C. a 476, quando o Império Romano esfalece, e nós vamos comentar isso depois na sequência, quando falarmos no Apocalipse, que ele descreve isso também profeticamente. O que é interessante é que ele fala agora que essa besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre o chifre 10 diademas, 10 coroas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Veja a diferença. Quando Jesus estava aqui, o dragão, ele tinha as coroas, capítulo 12 do Apocalipse, versículo 3. Ele tinha as coroas nas cabeças. Presta atenção. Nas cabeças ele tinha coroa, não era nos chifres. Agora, essa besta não tem as coroas nas cabeças. A besta é um sistema cultural que veio e está até hoje influenciando a nossa sociedade, que é desses 4 impérios. E essa besta começou nesse período do Império Romano, colocando, impondo essa cultura, essa mistura, inclusive o contexto
gnóstico, o gnosticismo que tanto os apóstolos, como também Paulo, os evangelistas, questionaram, falando a respeito que eles não aceitavam como um Deus poderia se tornar carne. A gnose predominou durante muito tempo e os apóstolos e o próprio Paulo lutou muito contra esse pensamento filosófico, gnóstico, que predominou, penetrou não só lá no judaísmo, penetrou também na igreja cristã, penetrou nos povos e predomina sobre todos os povos, que é o sistema que nós podemos conhecer assim: sistema econômico, político, social, religioso, cultural, bélico, de saúde, que compõe todos os povos sofrem essa mesma influência desses 4 grandes reinos. Veja como é interessante. Agora vocês veem que aqui nos chifres é que estão os diademas. Isto é, os chifres são os reis, são os homens, os poderes que os homens adquirem. E o dragão dá esse poder do mal para esses que governam o contexto econômico, político, social, religioso. Em lugar de trabalhar para o bem humano, para a glória de Deus, ele trabalha em benefício para si mesmo. É uma força do mal que o dragão deixou para confrontar os da igreja. Então, enquanto existir a igreja, nós estamos vendo esse sistema todo até a vinda de Jesus, quando ele vai destronar esse contexto da besta, que é da terra, que é do mar e que é do abismo, que virá no final para confrontar o Cristo. Aí virá do abismo, novamente, o dragão para confrontar novamente Jesus Cristo. Quando Jesus veio a primeira vez, ele julgou o mal. Agora ele vem para condenar, tirar o mal definitivamente, lançando a besta no abismo, o falso profeta no abismo, e a besta do abismo também no abismo. Depois lançando Satanás no abismo, lançando a morte no abismo, o inferno no abismo. E depois um julgamento final, como a gente vai ver no transcorrer do Apocalipse, que nós vamos começar o Apocalipse e vamos até o fim, num contexto de uma visão revelada para nós, e o que é muito importante. Nesse período de Roma, sabendo que esse sistema predominava e predomina até hoje, ele fala assim, versículo 2: a besta que vi era semelhante a leopardo. Quem é o leopardo descrito lá em Daniel? É exatamente o Império Grego. Então, a Grécia. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que a Grécia legou para nós? O que a Grécia trouxe, que até hoje recebe ou permanece, vamos dizer assim, influenciando a nossa sociedade? Tem muitas coisas que ela legou para nós. E o que é interessante, a gente percebe que Daniel ficou alarmado, diz no capítulo 7. Mas ao mesmo tempo também lá foi revelado que o ancião de dias veio e mostrou que um 5º reino, depois desse, seria o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele veio trazer um reino. Mas Jesus veio e pisou a cabeça da serpente que tinha coroa. E uma das cabeças dela, que pertencia a essa cultura humana, era a religião. Ele pisou o contexto religioso judaico e trouxe o reino. Mas as pessoas percebem que elas continuaram valorizando o contexto religioso, porque foi curada essa ferida mortal. E ele nos comprou com seu sangue, diz Jesus lá no Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 8, nós vamos ver isso na sequência. Ele nos comprou com seu sangue para sermos reinos e sacerdotes. E não que vivêssemos a cultura que está aqui. Por isso que ele falou, o meu reino não é desse mundo, dessa cultura que os homens construíram. O meu reino é um reino de justiça. Meu reino agora não é desse mundo, mas ele será. Porque tudo isso, esses poderes, essas potestades, serão pisadas, acabará. E ele governará e reinará num sentido pleno, porque o 5º reino já está instaurado e nós somos embaixadores desse reino aqui, como cristãos.
mas vamos entender a história e entender o Apocalipse, a profecia do Apocalipse, por isso que ela é revelada à igreja, para que ela possa entender a responsabilidade dela no mundo em que ela se encontra, sendo sal e luz. E aqui a gente percebe que a besta que viera semelhante ao leopardo. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: essa cultura que o dragão colocou e deixou influenciando dos 4 reinos, trouxe muitas coisas. Então, tudo que você perceber, o sistema econômico, era para trabalhar em prol de todos terem um contexto bem de vida, financeiro. Mas a gente não vê assim. Há um usurpar de uma força que não glorifica a Deus, mas sim usurpa para si. O político era para estar governando em favor dos homens, mas ele não é uma teocracia, então ele busca para si os interesses pessoais. Econômico, político, social, que deveria ser uma vida boa, de comum, cheia de amor, de graça, de comunhão entre as pessoas, é de briga, solução. Uma sociedade em briga, constante desequilíbrio. Aí você fala assim, por que isso? Porque tem uma força espiritual colocada dentro desse sistema. E a gente não percebe, acaba vivendo isso, e não o reino de Deus. Por isso que nós somos comprados para ser parte do reino, e não de um contexto do sistema. Mas não é só isso, também vem a religião. A religião veio para religar o homem. Em lugar de religar o homem com Deus, ela faz com que o homem seja subserviente à sua ação, a trabalhando para ela, e não sendo uma expressão de Deus, aprendendo a ser com ela uma expressão de Deus no mundo. Mas fica trabalhando, o que tem melhor do mundo ela pega para trabalhar em benefício próprio, religioso. E é uma briga enorme. Depois cultural, é toda essa cultura que vai fazendo o contexto secular humano, construindo essa cultura, que não é a cultura do reino. O reino de Deus, a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como é no céu. Mas a coisa aqui parece que é o contrário. A vontade não é como é no céu, é como é no inferno. Então a gente percebe que tem uma força espiritual nesse contexto da cultura, que foi legado por esses 4 reinos, que formou esse sistema que é chamado besta. E as bestas, elas estão aqui porque o dragão não está. Ele passou o poder para elas, e elas vão fazer uma ação contrária a tudo que é daquilo que é de Deus. Falou que é de Deus, é contra. Então a gente vai perceber aqui que ele continua descrevendo. Por isso que ele fala que as coroas, os diademas, estão agora nos chifres, não estão na cabeça. Porque agora o poder está nos homens, e esses homens dão tudo que eles têm do seu poder, eles dão para quem? Para o contexto do dragão, contrário à vontade de Deus. E fala, é semelhante a leopardo. Lembra o que aqui? A Grécia. O que a Grécia ofereceu para nós? Tem muitas coisas. Você vê a cultura grega, a linguagem grega, tem muita coisa que sem palavras que estão no nosso linguajar, que vem de origem grega. Você vê a Olimpíada grega, você vê a filosofia, as gnoses, os conhecimentos, a mitologia, o teatro, a arte, tudo onde que vem isso aqui? Você fala, vem dos gregos. Ah, muito bem. Então vamos continuar. Os pés como de urso. Os pés como de urso. Quem é o urso? A Média Pérsia. Também trouxeram muitas coisas, legaram muitas coisas. Então eu vou falar cada uma delas, mas só para acabar o pensamento diz, e a boca como de leão. Quem era o leão? A Babilônia. Então falava como um contexto daquele orgulho, daquela glória da Babilônia. Jardins suspensos, os aquedutos. Então essas coisas, mas não é só isso. Também tinha a cultura romana. Do que? Do direito, da justiça. Que mais? Tinha um contexto bélico dos medo-persas, mas também do romano. Então a gente vai percebendo que tudo isso permeou a nossa vida. Os medo-persas trouxeram um contexto que a gente vê que é muito interessante, que tem a arte, que tem a arquitetura, que tem estradas, que tem muitas coisas. Aí você vai percebendo aqui que o dragão
deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade para quem? Para esse sistema que governa, é uma força espiritual que governa esses homens investidos de autoridade, que se investe em autoridade, que em lugar de servir com a autoridade, eles usam do poder para serem servidos. Então ele fala, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Uma de suas cabeças como golpeada de morte é o sistema religioso. E ele fala, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, a besta é uma coisa muito forte. E eles falam assim, quem pode batalhar contra esse sistema? Não tem como batalhar. Quem pode imperar como o sistema correspondente da Roma? Não tem como fazer isso. É uma coisa forte. Então, o que fez, por exemplo, o Leopardo? Eu falei, democracia, literatura, teatro, arquitetura, arte, a matemática, os Jogos Olímpicos. Como urso, o que fizeram? Administração, estradas, comunicação, correio. Veja, tolerância religiosa e cultural. De onde vem a tolerância religiosa e cultural? Vem do urso. Direitos humanos, arquitetura, engenharia, aprendizado de línguas, cavalos, técnicas de combate. Vem da onde? Medo-Pérsia. A boca do leão, o que trouxe a Babilônia? O Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? As leis primeiras escritas numa pedra que garantia a justiça na sociedade, ou o direito na sociedade. Veio o que deles? Astronomia, matemática, os jardins suspensos, engenharia, arquitetura, e dela veio também a língua aramaica, veio da Babilônia. O Império Romano, você vai ver o direito de defesa, que é esse direito que nós vemos, que é o contexto humano, mas não é a justiça. A gente fala justiça, mas é a justiça do direito. Não é a justiça do amor que revela Deus, mas é do direito do privilégio humano. E ele fala, infraestrutura de estradas, aquedutos, sistema de governo, forma de governo, língua, veio o latim, a arte, e dele veio o cristianismo. E o cristianismo começou com Constantino no século IV, porque em 325 a gente vai perceber que ele coloca o cristianismo, que é reino, coloca ele como religião do Estado, transforma o reino numa religião, e isso impera até hoje. Tanto não é que a gente fala, que religião que você é? Fala religião, aí você fala cristã. E o dragão, que é aquele que é o antigo serpente, o diabo, que é Satanás, deu o poder para quem? E o trono para quem? E a autoridade para quem? Para esse sistema, que quem governa são homens, mas que no fundo, eles não governam para Deus, eles governam para o sistema. Isso a gente vai ver até no capítulo depois 17, vai de novo falar esse contexto, quando aparecer a besta do abismo. Apocalipse 13:3 diz o seguinte, então vi uma de suas cabeças golpeada como de morte, e essa ferida mortal foi curada. Que ferida mortal que é essa? E o povo se maravilha. É que o povo voltou a formar um contexto litúrgico, religioso, ritualístico, formando os templos que eu falei, nas cidades que existem, mas não entenderam que as pessoas são reinos, e eles são os templos sagrados, que onde eles se encontram, formam a igreja que é de Cristo. As cabeças são 7. A totalidade é o poder da besta constituída por esse sistema. Eu vou repetir. Dos impérios. Que sistema que é esse? Você fala econômico, político, social, religioso, cultural, bélico, de saúde. Qual é a cabeça que foi pisada? Que lá no Gênesis Deus falou que o menino que nasceria dessa mulher pisaria a cabeça da serpente e ela morderia o seu calcanhar. Quem é esse menino? Jesus Cristo. E esse reino que ele traz, que é o quinto, não passará a outro povo. Isso é dito lá em Daniel. Porque o ancião de dias sentou e vai julgar esse contexto na história. E veja como é interessante. Então, os cristãos já foram comprados com o sangue de Jesus para ser reinos e sacerdotes. E vão reinar sobre toda a terra. Mas há esse confronto da besta, não é o dragão que está aqui, não é Satanás que está aqui, não. É a besta que ele constituiu e os homens
brigam entre si. É um contexto próprio da história humana que nós vamos ver quando lermos o Apocalipse, desde o capítulo 1, que nós vamos começar depois vê-lo. E toda a terra vai se maravilhar porque eles vão adorar o dragão. Porque deu essa autoridade a quem? A esses homens bestiais para governarem. E eles falam o seguinte, presta atenção no que ele fala aqui na sequência. Você lendo ele fala assim, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem pode pelejar contra esse sistema imposto pelo imperador romano e por todos que imperam com o poder, mas não exerce autoridade para glorificar a Deus? Quem pode fazer isso? Eu falo, não dá. Até hoje, você pode contra as coisas instituídas pelo império, colocado, que governa as coisas? Você fala, não dá. Então a gente vai percebendo que eles vão ficar por um período de 1 tempo, 2 tempos, até metade de 1 tempo. É o tempo correspondente, que é chamado o tempo dos gentios. Então essa boca está falando até hoje, esses impérios estão governando até hoje. Só que tudo que é feito, poucos que estão dentro dele, poucos, trabalham para dar a sua autoridade e a glória a Deus. A maioria trabalha em benefício de quem? Da economia, política, social, religioso, cultural e assim por diante. Já entendemos isso. E aqui ele fala o seguinte, que deu autoridade e eles pelejaram, proferir arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo. Qual o tabernáculo ele está falando aqui? Não é na terra, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Nós somos o tabernáculo onde o Espírito Santo habita. É uma perseguição espiritual inconsciente, mas que está presente. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, está vendo? E os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, todas as nações acabaram criando esse contexto. Inclusive a democracia vem de um desses legados desses impérios. O contexto democrático, inclusive, provém de lá. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a vida nossa, ela está ligada em Deus. E é um livro que é da vida do Cordeiro que nós precisamos entender e que nós devemos viver segundo essa vontade de Deus. Se vivermos assim, o nosso nome vai também ser escrito nesse livro. Mas muitos não vão escrever o seu nome nesse livro. Eles vão servir a besta e o sistema que ela produz. Nós não, nós vivemos dentro desse sistema, mas nós não servimos com a mão e nem servimos com o pensamento. É o que nós vamos ver agora na sequência. Só que antes eu quero ler um primeiro contexto que ele fala aqui a respeito do que é, desde a fundação do mundo, aquele cordeiro morto, que é Jesus Cristo simbolizado num cordeiro que deu a pele e derramou seu sangue para vestir Adão e Eva. Está lá no capítulo 3. Ele falou, esse cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para revestir o homem que havia pecado, símbolo daquele que morreria, Cristo. Veja como já está escrito. Se alguém, vai falar sobre a perseverança dos santos, porque nessa época a igreja estava super perseguida. Roma pendurava e queimava, jogava para os leões, colocava em catacumbas, colocava em lugares escusos. Eles não podiam fazer um culto, eles não podiam adorar em público, eles não poderiam falar publicamente, eles morriam. E ele fala, se alguém, versículo 10, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa é a primeira colocação que fala a respeito de perseverança, que nós devemos perseverar a essa fé com fidelidade que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Embora a corrupção permaneça e nós estamos dentro dela, mas nela nós somos santos, separados, luz e sal, num mundo que é de trevas. Isso é uma realidade que nós vivemos, queridos. Nós precisamos entender isso e não ficar exasperado e perder a paz por causa disso. Vamos seguir.
Vi ainda outra besta emergir da terra. Agora não sai do mar, ela sai da terra. O mar é multidão de povos. Não, agora sai especificamente de um contexto religioso, da terra. Ele diz o seguinte: possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quem tinha boca para falar como dragão? Leão, Babilônia, arrogância e assim por diante. Mas veja o que ele fala. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, para que exista esse sistema, é preciso o contexto religioso manter esse sistema. No fundo, ele é parte também de um sistema, porque ele não é o reino de Deus. Ele é uma expressão do reino, mas ainda o reino não está, mas será. Jesus já disse isso de uma maneira muito clara. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Nós sabemos que Israel trouxe o sistema religioso, inclusive instituiu a monarquia, lembra que nós já falamos sobre isso? E tirou a teocracia. A partir daí houve um declínio do contexto judaico, porque eles perderam os princípios e as culturas ao redor que ele deveria influenciar, foi influenciando eles. Inclusive o contexto helenista, os pensamentos, grego principalmente, mas as demais culturas permearam a cultura o quê? Hebraica. E é claro que muitos permaneceram fiéis, nem todos, porque tem aqueles que têm o seu nome escrito e inscrito no livro da vida do Cordeiro, porque eles entendem a promessa e a revelação de Deus desde o Gênesis. Vamos seguir. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. A gente percebe o quanto é poderoso alguém num sistema religioso falar Deus disse e Deus quer e você tem que fazer. É uma força muito grande que eles usam. Eles usam o nome, não só de Deus, Pai, mas também de Cristo, o Filho. E isso força muitas vezes e gera nas pessoas um medo incrível, que ficam subservientes ao contexto que nós chamamos igreja, que não é a igreja, é apenas a igreja dos homens. E veja, faz descer fogo do céu diante dos homens. Veja a segunda coisa, grandes sinais 1, 2, versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra. Ele não dá um contexto de clareza, dá uma sedução, ele ilumina para seduzir, para atrair. E não é para libertar, mas é para prender. E ele fala mais. Por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, daquela que ferida a espada sobreviveu. Como ferida a espada? Quem é que matou? Ferida a espada que ele está falando aqui, Jesus veio e com a sua boca ele proferiu e libertou, no contexto dessa espada, que nós vamos ver mais para frente o sentido dela, ele libertou as pessoas de um contexto, de um sistema que já reinava, que já pertencia ali em Israel. Ele quis libertar. E o sistema que mais predominava e que obrigava as pessoas e ficavam presas a um sistema era o religioso. Ele bateu nesse sistema. Mas foi curado isso. Tanto é que os homens até hoje querem um sistema religioso. Mas eles não querem ser reinos, não querem ser sacerdotes. Eles não querem trabalhar para ser a expressão de Deus com a sua vida. Eles querem alguém que fala de Deus para eles. E constrói os seus templos, como nós falamos. Constrói as suas cidades com seus templos que tocam aos céus. Babilônia. É o que nós vamos ver. Esse é o sistema que ele está falando aqui. Desde Babel vem esse contexto. Em Irode que nós falamos. Veja. Ele seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta. Ferida a espada sobreviveu. Ao sistema. Adore o sistema. Sirva o sistema. Pensa no sistema. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então a besta fala. O sistema fala. Como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Qual a imagem da besta? O sistema. E as pessoas não conseguem enxergar. Essa é a imagem da besta. Mas a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, está vendo? Não tem. Os livres, os escravos, faz que lhe seja dado uma marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Ele não está falando que é para marcar, querido. Ele está falando um sentido aqui
Dar uma marca significa, você está marcado para me servir. Como nós somos selados com o Espírito Santo para servir a Deus, há uma marca também, um sinal dessa besta que faz o cara servir o sistema, agir como o sistema age, de forma leal e não fiel, forma interesseira e não se dando em amor, ágape, desinteressado. É isso que ele está falando aqui. E ele fica pensando no sistema, como participar do sistema, lucrar com o sistema, ter poder com o sistema, inclusive sistema religioso, econômico, político, social, religioso, cultural, bélico, tudo isso é sistema, querido, que os homens construíram. Então ele dá o poder para o cara servir a isso e pensar nisso. Mas você vê que os filhos de Deus têm marcas na mão porque eles servem o Senhor e pensam no Senhor, tem o nome escrito de Deus na sua testa. Isso está falando desde o Êxodo, já estava falando isso. Estão marcados com o nome de Deus na testa. E veja como é interessante. A todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita. Por que não a esquerda? Porque a mão direita é para servir de uma maneira certa e não santa. E aí ele fala mais, ou sobre a fronte, para pensar no sistema. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Qual é a marca? Qual é o nome da besta? Você fala, o sistema, já entendeu. E ele fala, e o seu nome? Qual é o nome? É econômico, é político, social, é religioso? Onde está? Que cabeça você está servindo? É esse sistema. Não tem uma cabeça. Por isso que muitas vezes a gente usa a expressão assim, no dia a dia nosso, sem saber. Isso que você está fazendo não é um bicho de 7 cabeças. Em outras palavras, isso que você está fazendo não é Satanás. O bicho de 7 cabeças é isso mesmo. É essa a realidade que nós enfrentamos. E veja que interessante. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número, não é de um homem, queridos. É número de homem. Por isso que o número de homem, ele trabalha com o dígito 6, 666, nunca chega à perfeição 7, nem à totalidade 7. É tudo 666, chega perto, mas não chega. Então é uma pseudo-verdade, mas que não é a verdade. É uma pseudo-justiça, mas é apenas direito. E assim a gente vai vendo o contexto histórico. Olha, esse número é 666. Tudo isso funciona na matemática, na computação, em todo setor da vida. Até no contexto da numerologia hoje, para trabalhar com laser, você trabalha com 666, que é número de homem. É tudo que os homens fazem, que os homens constroem. Com o quê? Para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Fazem um templo para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Presta atenção, queridos. Deixa o Espírito trabalhar. Então agora eu quero que você abra Apocalipse 1. Vamos começar o Apocalipse. Todo mundo gosta do Apocalipse, mas precisamos entender esse contexto histórico que já passou. E agora podemos abrir o Apocalipse. Por que agora podemos abrir o Apocalipse? Porque ele começa dizendo assim, vou encerrar agora. Revelação de Jesus Cristo. Veja, a revelação é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem deu a revelação para Jesus? O Cristo, Deus Pai. O Deus Pai deu a revelação para Jesus, para ele mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não é lá, não, que em breve. Esse em breve, um dia para com Deus é 1000 anos é como um dia. Veja que não é nada. Estamos vivendo o contexto histórico e precisamos entender essa história que está revelada para nós aqui, que Jesus nos revela através de João. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, um anjo foi enviado e notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Atestou a palavra de Deus, Antigo Testamento, e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E aí ele fala, primeira bem-aventurança, vou parar aqui, primeira bem-aventurança, depois nós vamos até a segunda. Primeira, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia,
e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Não é para fazer nada, simplesmente para resistir, para que o mal não entre em você e que você não sirva ao sistema chamado mundo, mas sirva o reino de Deus com a sua vida como uma expressão desse Deus que é o Espírito Santo agora em você, em mim, agindo e transformando cada um de nós e agindo em nós e através de nós para revelar Deus nessa história que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Vamos continuar? Domingo que vem, falando o Apocalipse, numa ordem agora sequencial, porque agora nós já entendemos o que João está querendo nos transmitir com esse livro revelado por Jesus, que o Pai deu para ele falar para nós, igreja, para sermos pessoas num mundo de trevas, ser luz e sal, para ser o abençoador de todos aqueles que se encontram sem a visão da verdadeira palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus por essa sabedoria que o Senhor tem dado ao Michel. Pela primeira vez eu estou tendo uma visão mais clara. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue dando sabedoria para ele. Nós vamos passar agora ao final, do nosso culto. Aqui nós temos, preparado o nosso pão. O nosso pão e o nosso cálice, para participarmos agora, desse momento da Santa Ceia que o Senhor instituiu. E se você quiser participar conosco, você prepare, pegue um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva ou vinho tinto, para participar conosco, desse momento. Quem não tem suco de uva pode pegar água? Pode pegar. Jesus transformou a água em vinho, Então, enquanto você pega, e nós vamos cantar uma música, depois eu vou ler o texto, quando Jesus instituiu a Santa Ceia. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de sua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Amém. Amém. Eu vou ler Lucas capítulo
22, a partir do versículo 14. Lucas 22, a partir do versículo 14, é a última Páscoa, e a partir do versículo 19 é a ceia do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Então vamos fazer isso agora, né? Tomando o pão, tendo dado graça, o partiu e lhes disse: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então vamos, nesse momento, comer desse pão, simbolizando o corpo de Cristo, a igreja, a cada um de nós, a igreja e o seu Espírito Santo. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, vamos tomar esse cálice da nova aliança no sangue de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essa vida de Jesus possa fazer vida em nós. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, alimentado, Senhor, com o pão que é Jesus Cristo, nosso Senhor, alimentados através do seu Espírito Santo, e vivificados pelo seu sangue, pela sua vida, que possamos caminhar em santidade por este mundo de trevas, sendo luz no mundo, sendo fortalecidos pelo Senhor, e que nada do maligno nos toque, porque participamos desse corpo maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a igreja, a Nova Jerusalém. Obrigada, Senhor, porque nós tivemos a oportunidade de termos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Todos nós que aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós
E nesse momento da Santa Ceia, nos recordamos desse sacrifício. Obrigada, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos essa semana E tomamos posse. Tomamos posse Para nossas vidas. para as nossas vidas, Para nossas famílias. para as nossas famílias, Para nossos para trabalhos. os nossos trabalhos, De uma semana de de uma bênçãos. semana de bênçãos, Uma semana de uma vitórias. semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra E nós. rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Em nome Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.